Bom dia, senhores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que tudo esteja na maior paz aí. E aí, então, nós vamos começar a nossa aula continuando a tratar sobre os absolutismos, tá? Nós falamos sobre o processo que levou ao surgimento dos estados modernos, dos estados-nação. Falamos sobre o absolutismo francês. Agora, hoje, nós vamos falar sobre o processo que levou ao absolutismo na Inglaterra, aquela ilhazinha que se encontra no norte da Europa, né? Então, vamos lá. A Inglaterra, ela vai ter um caso diferente dos outros países da Europa. Por quê? Primeiro que o processo dela ela é anterior e o processo de absolutismo dela, ele inclusive mais curto no seu auge aí. Tá? Por que eu estou falando isso? Por que eu digo que foi dessa forma? Porque, diferente dos outros países da Europa, desde o século XI, a monarquia inglesa ela já existia. Os nobres já haviam se centralizado na figura de um rei, que era apenas um chefe militar. Tá? O rei ele seria alguém incumbido de cuidar principalmente de questões externas e conflito entre a nobreza, principalmente os duques e os condes, que são os principais títulos de nobiliarquia inglesa, os condes e os duques. Aí na imagem eu coloco para vocês um rei que lembra o rei Arthur, né? Que seria, na mitologia inglesa, o fundador, o primeiro rei inglês, né? Que seria descendente de Uther Pendragon, mas aí é uma questão mais, como é que fala? De mitologia, né? Não é tanto história. O que nos interessa realmente é a partir do século XI aí, que nós vamos ter a centralização. Mas, quando os reis começam a tentar ter mais poder do que ser apenas chefes religiosos, o que vai acontecer? Os nobres, principalmente aí os barões, vão exigir que os reis assinem um documento chamado a Magna Carta, que aqui nós estamos vendo uma gravura que mostra o rei da época, o João, conhecido como João Sem Terra, em 1215, assinando essa Magna Carta. Esse documento ele restringia o poder real. O rei não poderia se tornar absoluto. Aí nós estamos falando do 1215, século XIII apenas, né? E aí não podendo ser mais absoluto. Ele deveria dar ouvido ao Conselho dos Nobres, que vai dar origem, depois disso, ao parlamento inglês. E o parlamento inglês vai ser muito importante para a gente. Tá? Só que, apesar dessa Magna Carta e apesar dessa ideia de parlamento, o parlamento nunca foi, desde o século XIII até o século XVI, ele nunca foi um órgão que tivesse suas potencialidades marcadas, que tivesse pré-estabelecido por lei tudo que cabia a ele ou não. O parlamento, às vezes, não era nem permanente. Tá? Ele tinha o poder de ser convocado e diluído, dependendo do rei que existisse aí. Tá? Então, durante a Idade Média, é uma questão meio fluida aí, essa monarquia inglesa. Mas tudo vai piorar por conta da Guerra dos 100 Anos. Vocês já ouviram falar isso? Vocês já estudaram isso? A Guerra dos 100 Anos, que ela vai acontecer entre Inglaterra e França, por causa da sucessão de terra, sucessão do trono francês, e brigando por terras do norte da França, que é a região que a gente chama de Bretanha. Tá? Então, esse conflito aí que vai durar 116 anos, não direto, né? Ele não é ininterrupto,
Tem guerra, volta, tem guerra, volta. Mas é um conflito muito longo que destroçou, foi prejudicial para ambos os lados. Tá? A França sai vitoriosa, a França vence a Guerra dos 100 Anos, mas mesmo assim ela é prejudicial para todas as pessoas. Tá? Então, essa guerra longa desse tanto, ela vai enfraquecer principalmente a nobreza inglesa e vai enfraquecer, inclusive, a sucessão real, chegando a causar, posteriormente, o que a gente vai chamar de a Guerra das Duas Rosas. Repara, vou voltar aqui para vocês. A Guerra dos 100 Anos termina em 1453. Não precisa decorar essas datas, por favor, mas só presta atenção agora. 1453, quando é que começa a Guerra das Duas Rosas? 2 aninhos aí depois, tá? Pouco tempo depois, a gente vai ter a Guerra das Duas Rosas. O que é a Guerra das Duas Rosas? É uma guerra de sucessão. É uma guerra para saber quem seria o próximo rei da Inglaterra. Como não tinha na sucessão, não tinha nenhum rei, vai surgir duas grandes famílias que vão lutar pelo direito de ser os próximos reis da Inglaterra. E aí vai ser uma guerra que vai durar por 30 anos entre a família York, que tinha como seu símbolo, como seu brasão, a rosa branca, e a família Lancaster, que vai ter como símbolo a rosa vermelha. Tá? Uma curiosidade pelo menos que eu acho muito legal, quem que já assistiu Game of Thrones, quem gosta de Game of Thrones, tá? O enredo básico de Game of Thrones, o George R. R. Martin que é o autor, já disse que ele tirou da Guerra das Duas Rosas. Tá? No Game of Thrones, ou Guerra dos Tronos, a gente vai ter os Stark, tá vendo? Stark, York, como tá perto, o nome, e os Lancaster, com seus Lannister, olha aí, um que era do norte da Inglaterra, os Stark são do norte, de Westeros, contra os Lancaster ou os Lannister, que são do sul. Tá? Então, é muito curioso, né, que o George R. R. Martin vai se basear numa guerra realmente inglesa para poder se inspirar e criar a maior série da história da TV mundial, que foi Game of Thrones, né, que acabou há pouco tempo, pouco mais de um ano. Bom, enfim, poderíamos mostrar toda essa questão de árvore genealógica, mas não é interessante para a gente. O que importa é que a Guerra das Duas Rosas termina quando Henrique VII vai se casar, que ele é Lancaster, ele vai se casar com uma York e vai ter um filho. Tá? E aí esse filho não vai ser nem York e nem Lancaster. Ele vai ser Tudor, então vai juntar as duas famílias, dando origem a uma nova família. Tá? E olha aqui, ó. Então, nós vamos ter o Henrique, que era Lancaster, casado com uma mulher York, que deu origem a um Tudor. Olha a rosa Tudor como é que é. Ela é branca e vermelha. Tá? Bom, enfim, então nós temos aqui o Henrique, Lancaster, York com Lancaster junto, dando origem ao Tudor. E aí o primeiro rei, depois da Guerra das Duas Rosas, vai ser então o Henrique VII. Tá? O Henrique VII, que ele vai ser o primeiro a começar a forjar a ideia do absolutismo na Inglaterra. Ele vai limitar o poder dos nobres, vai proibir que os nobres tenham exércitos, e aí o exército vai ser centralizado na monarquia, só o rei pode ter exércitos. Ele vai começar a cobrar impostos, somente ele, o que vai aumentar a arrecadação. Tá? Então,
o Henrique VII ele vai estar nesse passo. Mas, de fato, o maior nome absolutista inglês é o filho dele, que é, de fato, o primeiro Tudor, tá? Que é o Henrique VIII. O Henrique VIII, primeiro grande rei absolutista da Inglaterra. O rei Henrique VIII, nós já conversamos aqui, se vocês não lembram, volta no outro vídeo, que ele é muito importante por causa das questões religiosas dele, né? Religiosas, entre aspas, aí, vamos deixar assim. Por quê? Porque em 1534, partindo das ideias do Lutero e do Calvino, o Henrique VIII vai decretar o ato de supremacia. Como assim? O que você está falando, Lucas? Eu não lembro de nenhum ato de supremacia. Foi o seguinte, olha aqui, o Henrique VIII, ele era casado com a Catarina de Aragão, mas a Catarina de Aragão, que era espanhola, não lhe deu herdeiros homens, deu mulheres, Dona Maria, por exemplo, Maria, depois vai virar Maria I, mas não dá herdeiros homens para ele. E aí, quando aparece na corte Ana Bolena, o Henrique vai tentar se divorciar da Catarina de Aragão. Como ele não recebe, ele não ganha autorização do Papa para fazer isso, ele decreta em 1534 o ato de supremacia, ou seja, ele rompe com a Igreja Católica, cria a Igreja Anglicana e se torna o chefe, o sumo pontífice da Igreja Anglicana. E aí ele vai casar com a Ana Bolena, tá? Que era o que ele queria. E aí, mas tá, você já falou disso no vídeo da reforma. Falei, lá tem muito mais dados e muito mais detalhes. Se vocês estão com dúvida, volta no vídeo sobre reforma religiosa. O que isso nos interessa em relação ao absolutismo? É com essa jogada do Henrique VIII que ele tira um dos grandes players do momento. O que é isso? A Igreja Católica era uma instituição poderosíssima, era uma instituição internacional que tinha exércitos, que tinha dinheiro. Agora, quando ele criou a Igreja Anglicana, ele passa a ter o poder da Igreja. Então, olha aí como o rei está controlando e está ganhando mais poder. Ele não tem mais apenas o poder temporal, ele também tem o poder religioso. Então, ele aumenta aí o poder dos Tudor, que é a dinastia dele. Só que aí ele casa com a Ana Bolena, ela não dá um filho homem para ele. Depois ele vai casar com a Ana de Cleves, que também não dá filho homem. Vai casar com a Catarina Howard, vai casar com a Catarina Parr. Nenhuma delas. Até que ele se casa com uma viúva chamada Jane Seymour. E essa sim vai dar um filho homem para ele, o Eduardo. Tá? Que quando o Henrique morrer, vai virar o Eduardo VI. Tá? Ou seja, ele casou um monte de vezes e mesmo assim não teve muito sucesso aí nesse processo de ter um filho. Conseguiu um. E um filho muito frágil. Tanto que, quando o Henrique morre, quem vira rei, em teoria, é o filho dele com a Jane Seymour, que é o Eduardo. Só que o Eduardo ele morre muito jovem, antes de completar 15 anos. Então, ele nunca chega a governar. Ele sempre, o governo estava na mão de regentes, porque ele era menor de idade. E aí, morreu o único filho, um homem dele. Quem vai assumir? Assume Maria I, que é filha da Catarina de Aragão. Só que, como ela era católica, como ela tinha ascendência espanhola, ela vai sofrer um golpe e quem vai assumir vai ser a filha da Ana Bolena, que é a Elizabeth I, ou Isabel I. A Elizabeth, ou Isabel I, essa sim vai ser a maior de todas as rainhas absolutistas da Inglaterra. Tá?
maior monarca absoluto de toda a Europa, inclusive. Essa mulher foi impressionante. Ela vai governar por mais de 40 anos a Inglaterra. Uma das alcunhas, um dos apelidos dela vai ser a Rainha Virgem, porque ela nunca se casou, ela nunca quis saber de homem mandando nela, ela queria ela governar sozinha. E assim ela vai conseguir, tá? Isabel I ou Elizabeth vai ser a maior de todas as rainhas da Inglaterra. E durante o seu governo, muita coisa vai mudar, tanto por parte de iniciativa da própria Elizabeth, quanto pela realidade do mundo. Tá? Eu escolhi esse quadro, tem um monte de quadros da Elizabeth, mas eu escolhi ele porque ele, nesse quadro, tem algumas coisas muito importantes para a gente. Tá vendo esses barcos aqui no fundo? Eles contam uma história muito importante para a gente. Durante o governo da Elizabeth, ela vai autorizar dezenas, se não centenas, de cartas de corso. Já ouviram falar de carta de corso? Corsário? Corsário nada mais é do que um pirata autorizado pela rainha. Então, ela distribuía papéis, cartas mesmo, dizendo que o cara podia piratear. Tá? E aí, o que ele conseguisse, ia para a rainha, ia para a Inglaterra. De quem que esse pirata fazia? O que esse pirata fazia? Vamos pensar, gente. Nessa época, eu estou falando aí, 1500 e pouquinho, a Espanha tinha chegado na América. Tinha encontrado as minas de São Potosí. Estava trazendo toneladas e toneladas de prata da América para a Espanha. A Elizabeth autoriza que barcos saiam, roubem essas cargas e levem para a Inglaterra. A Inglaterra vai ficar muito rica com essa pirataria, com esses corsários aí. E parte desse dinheiro vai ser investido de novo na navegação, aumentando ainda mais a frota de barcos ingleses, tá? O que é muito importante. Só que, qual o problema? Isso gerou inimizade por parte da Espanha. Um pouco essa inimizade da Espanha com a Inglaterra é por causa dos barcos, mas também um pouco pelo fato da Isabel, ou Elizabeth I, tanto faz, ter tirado do trono a Maria, que era espanhola. Então, a Espanha e a Inglaterra não estavam se bicando. Quanto mais pirataria a Elizabeth autoriza, mais a Espanha fica irritada com ela. E tudo isso vai se conflagrar na tal Batalha de Gravelines, que vai ser de 1588. O que foi essa Batalha de Gravelines? O rei da Espanha, Filipe II, vai levar a Invencível Armada, que era como era conhecida a frota de barcos da Espanha, Invencível Armada porque era a maior frota de barcos do mundo, barcos de guerra do mundo. Nunca ninguém tinha vencido a Espanha nos mares. A Espanha era dona dos mares, era a senhora dos mares. E aí, em 1588, o rei Filipe II da Espanha vai levar a Batalha de Gravelines para vencer, para invadir a Inglaterra. E aí a imagenzinha de cá dá uma pista do que acontece. Quando eles estão passando por Calais, que é ali no Canal da Mancha, o lugar mais estreito entre a Inglaterra e a França, quando os barcos estão ali, vem uma chuva muito, muito forte. Tá? Dos 130 navios espanhóis que estão indo para invadir a Inglaterra, mais de 100 naufragam, tá? Por causa da tempestade. Aí, quando a tempestade acaba, a marinha inglesa vem, consegue vencer parte dos navios que sobraram, os que não são afundados, os que não são destruídos na batalha, fogem para o norte. E aí, quando eles vão aportar lá na Escócia para tentar se reerguer, os escoceses os destroem. Tá? Então, a rainha Elizabeth vai vencer a Invencível Armada. Com isso,
a Inglaterra passa a ser a senhora dos mares. A partir de agora, o comércio inglês vai ser o mais importante. Ela que vai controlar a maior parte das rotas do comércio. E isso vai enriquecer profundamente a burguesia inglesa. Tá? Um cara que nós vamos estudar mais para frente, chamado Karl Marx, vai dizer que isso foi responsável, em partes, pela acumulação primitiva de capital. Tá? Foi por causa do dinheiro que eles conseguiram no comércio ultramarino que a Inglaterra se tornou a potência que foi. Tá? Um outro grande feito da Elizabeth I é o tal dos cercamentos, ou enclosures. O que é isso? A questão da terra, a questão fundiária da Inglaterra era muito complicada. Você tinha muitos camponeses que habitavam as terras dos nobres, dos lord lands, como eles chamavam, né? Os Yeomen, que eram esses habitantes Yeomen, habitavam a terra desses lord lands, desses grandes senhores de terra, e tinham relações semi-feudais ainda. Então, eles entregavam parte da produção que não era tão grande, não era tão satisfatória, e esses proprietários de terra estavam insatisfeitos com isso. Nós tínhamos ainda um grupo de grandes proprietários de terra que não eram da nobreza, que compraram terras, mas essas terras que eles compraram eram habitadas por camponeses, então era uma confusão. O que a Elizabeth fez? A Elizabeth fez os enclosures, ou cercamentos. Ela autorizou esses lord lands, esses grandes proprietários de terra, a expulsar do campo os camponeses, principalmente com qual objetivo? A fazer o pastoreio de ovelhas, para gerar lã para a manufatura de tecidos, que estava se desenvolvendo na Inglaterra nesse momento. Então, ela autoriza a expulsão dos camponeses do campo, mandando eles para as cidades, para que os grandes proprietários de terra pudessem colocar ovelhas, criar ovelhas nas suas terras. E aí sim se fortalecer e ganhar dinheiro. Por quê? As manufaturas de tecido inglesa estavam crescendo muito, muito. E se esses lord lands gerassem matéria-prima para eles, maravilha, todo mundo ganhava. Menos, é claro, os camponeses, que foram expulsos de suas terras. Pessoas que viveram desde eras imemoriais naquelas terras foram expulsos e mandados para a cidade. Mas a Elizabeth também pensou neles. Olha aí, ela vai criar a lei dos pobres. Olha como ela era bondosa. O que diz a lei dos pobres? Que qualquer pessoa que não tivesse vínculo de trabalho e fosse pego andando pelas cidades, poderia ser espancado em praça pública e levado para a cadeia. Olha que mulher genial, que mulher bondosa. Ela expulsa os caras do campo, manda eles para a cidade, causa um êxodo rural nunca visto na história mundial. Manda esse monte de camponês para a cidade. E aí, se ele está andando na cidade e ele não tem trabalho, ele vai ser chicoteado em praça pública. Olha que mulher bondosa. Tá? E aí, qual é a consequência disso? Ela vai criar um enorme exército de reserva. Muitos camponeses, ex-camponeses, na verdade, que vão aceitar qualquer emprego por qualquer salário. Isso, gente, nós vamos falar em uma outra aula, num outro momento, mas vai ser o embrião da Revolução Industrial. Tá? Com os cercamentos e a lei dos pobres, a Elizabeth I vai garantir matéria-prima e mão de obra para ser usada na Revolução Industrial. Tá? Então, é isso que ela faz. E aí, em 1603, finalmente, Elizabeth I morre. E aí, se ela era Tudor, né? Da dinastia do pai dela, ela era Tudor. Mas ela era a rainha virgem. O que acontece? Se ela era virgem, ela não era a Virgem Maria, era a Virgem Elizabeth. Ela não teve filhos, portanto, ela não teve herdeiros. Tá? E aí? Como fica? A sucessão passa para Jaime I. Jaime I,
ele era de uma outra dinastia. Ele vai dar início à dinastia dos Stuarts. O Jaime, ele era rei da Escócia e aí ele vira também rei da Inglaterra. Tá? O Jaime I, ele vai governar, ele era primo da Elizabeth e ele vai governar e vai herdar o trono para o seu filho, Carlos I. E esse vai nos dar problema, tá? Porque as brigas do Carlos I para ampliar o absolutismo contra o parlamento, contra a burguesia, vai dar origem ao que a gente vai chamar de Revolução Puritana, dentro da Revolução Inglesa. Tá? Mas o Carlos I, aí, que é filho do Jaime, que era primo da Elizabeth, é que vai desencadear as guerras que vão acabar com o absolutismo na Inglaterra e instalar o modelo que tem até hoje. Né? Até hoje na Inglaterra nós temos rainha, que é a Elizabeth II. Só que essa rainha não manda, a rainha não governa. Tá? As lutas que deram origem a esse modelo vão ser desencadeadas pelo Carlos I da dinastia Stuart. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado. Se não ficou, se não entenderam, deixa comentário, entre em contato comigo que vai ser um prazer tirar a dúvida dos senhores. Do contrário, grande abraço e tchau!